Olá galera, boa noite, 15 de junho de 2020. Estamos aqui fazendo mais um vídeo, eu, André Moraes, professor de História, para nós batermos um papo sobre a atualidade do Brasil, que, diga-se de passagem, continua bem agitado. Final de semana, mais uma vez, sacudiu todo o informativo aí, as redes sociais, os jornais, estão sempre bem, entusiasmados, tá uma animação total. Falar de atualidade, óbvio, já dando um direcionamento do que vai ser o nosso vídeo, nós temos que falar sobre o Covid-19. Os números no Brasil, eles cada vez avançam mais, os números são assustadores, afinal de contas, já são mais de 43 mil mortos em 3 meses de um vírus que até fevereiro, início de março, ninguém tinha morrido. Então é março, abril, maio, junho, ou seja, em menos de 4 meses, esse vírus, essa doença nos ceifou, nos levou mais de 43 mil pessoas. É um estágio cheio de pessoas mortas, E isso sem falar nas subnotificações, Casos de insuficiência respiratória com aumento significativo em todo o Brasil, que não está nessa conta, mas os números já são assustadores. E aí a gente vai começar a debater justamente o porquê que um determinado grupo político no Brasil, hoje minoria, tenta esconder esses números, Ele tenta dizer que esses números são exagerados. Por quê? Se eu chegasse aqui agora e disser assim, questionar a doença, se eu disser, não, vamos para a rua sem máscara, tem que abrir o comércio, vamos, não morreu tanta gente assim, você de cara percebe que há 99% de chances desse discurso ser de um eleitor, de um defensor de Bolsonaro. Não é verdade? Por que isso? Por que agora que estão percebendo essas mortes gigantescas, o Bolsonaro e toda a ala daqueles que o defendem tentam esconder os números e a quantidade de mortos? Porque o Bolsonaro, no início, a gente não vai deixar isso apagar. No início desse processo, Bolsonaro, o Trump, o primeiro-ministro inglês, eles não viram o Covid-19 como um perigo do qual ele verdadeiramente era. E o é. Não é verdade? Não. Eles entendiam que isso era um alarmismo da imprensa, um alarmismo chinês. E quando começou a chegar ali na Itália, na Espanha, ainda assim se falou em isolamento vertical, ainda assim se falou em temos que manter o comércio aberto. Tudo isso fez com que o início de defender esse discurso negacionista faz com que hoje a culpa recaia sobre essas pessoas, é óbvio. Eu não estou dizendo aqui que a culpa dos mortos é do Bolsonaro. Mas a gente não pode negar e nem esconder que a negligência do presidente, desde o período que era para ter se fechado as fronteiras, de aviões estrangeiros que chegavam no Brasil e entravam escancaradamente sem testagem. Desde o início, é lógico que recai sobre ele. Tanto recai que os seus defensores, os bolsonaristas e o próprio Jair Messias Bolsonaro, quer transferir essa culpa para outras pessoas. Hoje ele não fala mais, por exemplo, que os governadores e prefeitos são culpados pela crise econômica. Ele, quer dizer, ele não está exaltando isso. Ele fala, mas não está exaltando. O que é que ele exalta agora? O número de hospitais de campanha vazios, porque ele acha que houve um alarmismo muito grande. E aí, quando a gente chega, os hospitais de campanha estão cheios. Então, ele tenta diminuir, esconder o número de mortes, dizer que não tem tantos mortos assim, que qualquer coisa que as pessoas estão morrendo, estão colocando o Covid para o prejudicar, porque ele sabe que o prejudica. E por que o prejudica? Porque ele não teve uma atuação inicial, vamos dizer assim, capaz de nos convencer a que iria lutar contra o Covid. Então, se eu digo para você assim, se aumentar o número de mortes, prejudica Bolsonaro. Por que prejudica Bolsonaro? Porque no início do problema, ele não
bateu o pé firme. Vamos fechar, vamos lutar contra. O que é que a OMS está dizendo? O que é que o Mandetta está... Não! Ele demitiu 2 ministros da saúde e está com um interino aí que tem que tomar uma aula de geografia sobre clima. Então percebam aonde nós estamos nesse momento. A crise que o Covid-19 está trazendo para o Brasil, não apenas no campo econômico, mas também no campo das narrativas, da verdade sobre o Covid. Então, esse discurso de normalidade, que tínhamos que voltar à normalidade, esse discurso de questionamento sobre os impactos da Covid, né? Lá quando ele falou da gripezinha, que ele falou de esterismo da imprensa, tudo isso misturado com a crise do setor público de saúde, está nos levando a, espero que os centros lá estatísticos norte-americanos estejam errados, de nós ultrapassarmos os Estados Unidos. Então espero que não. Mas é importante que se diga que nós tivemos chance sim, o Brasil teve chance sim, de fazer algo mais sólido com relação ao combate ao Covid, pois nós sabíamos o que estava acontecendo na Europa. Mas no momento que estava acontecendo na Europa, nós aqui não abrimos olhos, principalmente o maior líder do país, que impulsionou uma série de manifestações, esteve em contato com pessoas sem nenhum tipo de proteção, mesmo quando as determinações já eram de proteção. Beleza? Esse governo que nos ameaça constantemente sobre intervenção militar é o governo de um ministro da Educação que alega que filosofia, sociologia e antropologia não se deve, ninguém se deve, ele não quer pagar por isso. Né? Ele acha que quem paga imposto não quer sociologia, antropologia e filosofia. Seguidor de um filósofo chamado Olavo de Carvalho. Sinceramente, é muito doloroso a gente ouvir isso de um ministro da Educação. O menosprezo por ciências é uma das principais características de um ditador. No caso dele, um desconhecedor completo de sociologia, de antropologia e de filosofia. Talvez por isso o Ministério da Educação seja um dos mais problemáticos desse governo. E talvez por isso ele estivesse lá, juntamente com o famoso 300, que é fake, que não tem 300 nenhum, né, buscando apoiando um grupo nitidamente a favor de uma ditadura militar. Por isso a Sara está presa, ou foi presa. Até o momento que eu estou fazendo esse vídeo, ela está presa. E ela está presa por desacato. Ela está presa porque ela é uma ameaça à democracia brasileira. Tá certo? Bem, nessa conjuntura que nós estamos vivendo, de um ministro que fala que não quer sociologia, filosofia e antropologia, de um presidente que negligenciou durante muito tempo todo o processo da luta contra o Covid. Ah, André, mas ele deu dinheiro, ele deu respiradores, ele deu... Cara, falta o Bolsonaro visitar um hospital de campanha. Falta o Bolsonaro aparecer protegido, falando das famílias, falando com as famílias que perderam pessoas. Falta tanta coisa para esse governo. Não passa segurança para quem está doente. Hoje você conhece gente que tem Covid. Não é gripezinha, não é brincadeira. E as pessoas estão negligenciando. Infelizmente. Infelizmente. Beleza? Estamos passando por um momento muito difícil. E a crise econômica que vem, ela precisa de uma coalizão que nesse governo não existiu em relação ao Covid-19. Ou ele vai, assim como ele quer transferir para prefeitos e governadores a mortandade do Covid, a responsabilidade, ele vai querer também transferir a responsabilidade para que governadores e prefeitos lutem para recuperar a economia sozinhos, né? Então, estamos preocupados com o futuro do nosso país. Estamos preocupados com essa polarização que está surgindo nas ruas. Esse domingo, novamente, tivemos manifestações pró e contra Bolsonaro.
as manifestações contra Bolsonaro foram infinitamente maiores. Eu continuo resistindo ainda, eu continuo resistindo ir às ruas nesse momento em que a ideia é ficar em casa, aqueles que podem, né? Eu continuo na resistência de ficar em casa. Admiro quem vai, a luta é ótima, mas eu, por enquanto, não vou. E a gente percebe que as manifestações elas estão crescendo. E eu tenho certeza que essas manifestações, no momento em que pudermos ir às ruas com mais segurança, acho que vai demorar um pouco, elas se tornarão gigantes. Por que elas se tornarão gigantes? Porque o governo Bolsonaro está fragilizado. Ele tanto está fragilizado que ele busca apoio no Centrão, criou o Ministério da Educação, da Cultura para o Centrão. Está lá, juntamente com o Centrão, buscando apoio cada dia que passa no Centrão. E cada dia que passa também ele busca apoio com os militares. O apoio com os militares, eu quero crer que é para intimidar. Eu quero acreditar nisso. Mas, sem sombra de dúvida, é uma ameaça real, né? Esse jogo que ele está fazendo com os militares em relação à nossa democracia. Como eu digo e afirmo, todo dia tem que algum militar vir reafirmar que os militares não irão intervir. Por quê? Porque isso está em dúvida, isso está no ar. Quando a gente vê uma entrevista com um militar influente no governo, a gente vê ele falando, não, a nossa proposta é defender a Constituição, defender a democracia, mas sempre tem um adversativo. Mas o outro lado, se esticar a corda, a gente não vai suportar, mas o STF não tem que legislar, e por aí vai. Então a ameaça é constante. Esse governo é uma ameaça para a democracia constante. É uma ameaça para a democracia quando ele apoia faixas que querem fechamento do Congresso, quando eles apoiam faixas que querem o fechamento do STF, quando eles apoiam faixas demonizando os ministros do STF. E tem uma coisa que é interessante, tem assim, ó, intervenção militar com o Bolsonaro no poder, ou seja, poder moderador restabelecido pelos militares. E quem lembra da nossa primeira Constituição, o poder moderador é justamente o poder que dava ao Dom Pedro I o poder de interferir no Congresso e no Judiciário. É isso que ele quer, concentração de poderes. E aí, uma coisa tem que ficar muito clara, lutar pela democracia não é uma bandeira só da esquerda. Assim como lutar contra o racismo, lutar contra o machismo, lutar contra a homofobia, é uma bandeira de pessoas sensatas. Não é só a esquerda que está lutando contra esse avanço autoritário no Brasil. Nós temos lá do outro lado, né, além da esquerda, nós temos lá o MBL lutando contra isso, que apoiou Bolsonaro. Nós temos Livres, que é uma ala do Partido Novo. Nós temos um próprio Partido Novo fazendo críticas a todos esses movimentos. Eu não vou nem falar do DEM, não vou nem falar do PSDB. Eu estou falando de grupos, né, que votaram no Bolsonaro e hoje estão fazendo uma verdadeira campanha contra esse avanço do autoritarismo. E aí, eu tenho que me dirigir ao maior partido de esquerda que o Brasil já teve, que é o Partido dos Trabalhadores, que há um rancor muito grande dentro do PT. Eu estou sentindo as lideranças petistas com rancor. E não há momento para rancor. O momento é de aglutinar para lutar contra o avanço do autoritarismo. Ah, porque você apoiou o Bolsonaro, você votou em Bolsonaro. Sim, mas se arrependeu. E aí? Vai empurrar ele para onde? Temos que agregar. É um momento de frentes amplas. E deixar o rancor para quando nós afastar uma ameaça de intervenção militar, uma ameaça de ditadura que cada dia fica mais recorrente na sociedade brasileira. Então o PT precisa rever algumas questões, alguns conceitos, amaciar o coração. Eu sei que deu raiva lá do processo de impeachment.
Eu sei que deu angústia de ter a Dilma ter saído da forma que saiu, de muitas pessoas que apoiaram aquele processo e apoiaram o Bolsonaro, mas hoje estão de outro lado, não só no campo ideológico, mas defendendo a democracia. Eu acho que a bandeira agora é defender a democracia. Fazer com que tenhamos eleições daqui a 2 anos, 2, 3 anos, fazer com que as instituições permaneçam firmes e fortes, e fazer com que exista equilíbrio sim dos poderes. E fazer com que exista mecanismos que impeça, por exemplo, como impediu, do Bolsonaro anunciar uma medida provisória que daria a esse ministro da Educação, que tem sérios problemas com a educação, de indicar o reitor, mas ele voltou. Por que ele voltou atrás? Porque ele sabia que não ia passar, porque é inconstitucional. Então é preciso que os poderes eles se mantenham equilibrados. É por isso que esses poderes um fiscaliza o outro. Então a necessidade da democracia, nesse momento, de lutar por ela, é maior do que vaidades de inimigos que ocorreram durante o processo de impeachment. Afinal de contas, aqui para nós, né? O PT lutou pelo impeachment de Collor e depois apoiou o Collor para ser senador lá em Alagoas. Então, não é o momento para rancor. Tá certo? Não é o momento para rancor. Esse momento é de nós lutarmos pela nossa democracia. De todas as formas. Nas ruas, que eu não vou por enquanto, né? Nas redes sociais, com os vizinhos. Luta pela democracia. E isso independe de ser esquerda ou direita. Beleza? Um abraço a todos. Meu nome é André Moraes. Assista o vídeo, curta o canal, se inscrevam. André Moraes está na área.